Selva, selva pessoal, Thiago Henrique na área, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a minha trajetória rumo à Escola Preparatória de Cadetes do Exército, né? Como que eu estudei para o concurso, falar algumas coisas que eu acho que foram importantes, que foram determinantes ali durante os meus estudos para o concurso. Com certeza, se você acompanha já aqui o nosso canal e você pretende fazer esse concurso, o concurso da SpaceX, aliás, se você pretende fazer qualquer concurso para ingressar em uma escola de formação das Forças Armadas, você sabe muito bem que o concurso da SpaceX é um concurso bastante concorrido, não é um concurso tão fácil, tá? Então eu vou comentar com vocês em mais detalhes alguns pontos que eu acho que são importantes que você saiba, você que está se preparando para a SpaceX, utilizando a minha experiência, não somente para a SpaceX, né? Para a AFA, para a ESA, para a EPICAR, para a EA, enfim. Eu vou fazer esse vídeo porque eu estava dando uma olhada nos últimos vídeos que eu fiz aqui no nosso canal. Aliás, eu dei uma olhada em todos os vídeos, né? Não são tantos vídeos assim, tendo em vista que o nosso canal aqui ainda é bem novo. E eu percebi que em poucos momentos eu falo sobre a minha trajetória em mais detalhes, né? Tem um vídeo onde eu falo um pouco mais, se eu não me engano o título do vídeo é Uma Dica para Você, aluno do ensino médio que sonha em seguir carreira militar, é algo desse tipo. Nesse vídeo eu falo um pouco mais sobre a minha trajetória, mas nos outros eu não apresento tantos detalhes para vocês e muita gente me pergunta, né? Thiago, fala como que você estudou para a SpaceX e tudo mais, se eu fiz cursinho, tá? Então nesse vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Se o vídeo for ficando muito longo, eu vou estar aqui acompanhando o tempo, tá? Eu vou dividir ele em duas partes, tá? Mas a minha ideia é trazer mais detalhes para vocês do que me levou a fazer o concurso da SpaceX e o que é que foi determinante, na minha opinião, para a minha aprovação. Eu nasci lá em Caruaru, no interior de Pernambuco, a capital do forró, né? Inclusive tem várias pessoas aqui, vários inscritos que são de Caruaru, ou que são de Pernambuco, ou que são nordestinos. Então, um abraço para você, nordestino, tá? Eu nasci lá em Caruaru no dia 28 de julho de 1990. Aliás, daqui a pouquinho meu aniversário está chegando. E eu fiz o concurso da SpaceX não por uma tradição da minha família, né? Eu não sou filho de militares. Na verdade, eu nunca tinha conhecido ninguém do Exército. Estudei todo o meu ensino fundamental em escolas medianas da minha cidade, particulares, mas não eram escolas de um nível tão alto, né? Não eram escolas de uma qualidade tão elevada. Mesmo porque a minha mãe, ela praticamente me criou a minha irmã sozinha, né? Minha mãe é mãe solteira, então a profissão da minha mãe era de vendedora, então ela não tinha condições de bancar uma educação de qualidade a um nível muito elevado. Então ela dava ali o que conseguia com o que ela tinha em mãos, tá? Então, no meu ensino fundamental não era um aluno tão aplicado. Eu, na verdade, não era um bom aluno, né? Eu gostava muito de brincar na rua, de praticar esporte. Comecei a praticar basquete, acredito que na minha sexta ou sétima série, né? No caso agora ano, sétimo ou oitavo ano, algo do tipo. E o basquete me deu uma oportunidade muito grande, muito boa. Quando eu estava na oitava série, né, que hoje é o nono ano, eu recebi uma proposta onde eu iria estudar sendo um bolsista na melhor escola da minha cidade. Tá? Então eu tive a oportunidade de fazer o meu ensino médio em uma escola excepcional da minha cidade, lá o Colégio Atual, né? Se você é lá de Pernambuco, você conhece, o Colégio Atual é um colégio muito bom, né? Lá em Caruaru é um colégio que está entre os melhores. Então eu tive essa oportunidade lá do professor Betinho, né? Ele me chamou, né? Me chamou minha mãe, eu era criança, obviamente. Pô, eu quero que o Thiago vá lá jogar basquete na equipe e eu vou dar uma bolsa para ele. Na oitava série, né, no nono ano, no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, eu não era ainda um excepcional aluno. Eu não era, na verdade eu nunca fui, né? Eu não era um bom aluno, né? Eu me dedicava bastante ao esporte, eu me dedicava muito, gostava muito de jogar basquete, gostava muito de praticar esporte. E eu basicamente passava de ano, mas eu não era aquele cara que passava tirando notas altas. Eu era um cara que passava razoavelmente, de vez em quando ficava em recuperação.
tá? E eu não tinha ainda, no meu primeiro e segundo ano, um objetivo pós ensino médio. Como eu estudava em um colégio muito bom, um colégio muito caro, aliás, né, eu era bolsista, mas o colégio é bastante caro. Então, a maioria das pessoas ali queriam fazer concurso, queriam fazer vestibulares, principalmente para medicina e direito. Então, muitos queriam fazer medicina e, na verdade, na época eu pensava comigo assim que eu não teria capacidade de fazer um concurso, um vestibular de medicina numa universidade federal e ser aprovado, porque eu via vários companheiros meus ali de turma, né, vários outros alunos que tinham uma condição financeira muito superior à minha. Eu via que eles, além de estudarem no colégio, eles faziam matérias isoladas, faziam cursinho. Então eu achava, naquele momento da minha vida, que aquilo era um fator determinante. Eu acreditava que aquelas pessoas tinham muito mais possibilidade de passar em um vestibular difícil, né, como o vestibular de medicina, do que eu, que não tinha essa condição. Tá? Faziam cursos de inglês, eu acreditava que eu não teria essa possibilidade. Tá? De modo que, no meu ensino médio, quando eu cheguei no terceiro ano, eu comecei a estudar um pouco mais, porque eu percebi que o ensino médio estava fechando, eu não seria um jogador de basquete profissional, né? Aliás, eu até tive convites, né, para jogar em clubes maiores. Cheguei a jogar um pouco no juvenil ali do Esporte Clube Recife. Recebi convite para jogar em um clube lá de São Paulo, não me recordo qual foi o nome, mas graças a Deus minha mãe não deixou, né, porque eu acho que eu acredito que eu não seria um atleta de ponta, né? Então eu acho que eu não conseguiria, até mesmo por questões genéticas. O cara, para ser um atleta de ponta, existe a parte do esforço e existe a parte da genética, né? Então eu acredito que eu não conseguiria ser um atleta de um nível tão alto se eu tivesse partido para essa área do esporte profissional. Então estava ali no terceiro ano e eu abri meus olhos para o estudo. Eu percebi, cara, eu tenho que começar a estudar para passar em uma faculdade, né? Para passar em um vestibular e entrar na faculdade. Naquele momento ainda eu não sabia o que eram os concursos das Forças Armadas. Lá em Caruaru não tinha ninguém para me aconselhar, me dar sugestões de conteúdos. Eu não tinha acesso à internet como a gente tem hoje, né? Então você tem que lembrar que a realidade de informações, de difusão das informações, era totalmente diferente do que é hoje. E aí no meu terceiro ano eu fiz, eu não falei para você, né, mas eu gostava muito de biologia. Só que eu, como falei para vocês, eu não achava que tinha capacidade de ser aprovado num concurso de medicina. Então eu fiz o concurso de biologia, ciências biológicas lá na Federal, e fui aprovado, bem classificado. E aí eu passei no terceiro ano e no ano seguinte eu fui morar no Recife. Fui morar lá no Recife para estudar na faculdade, a faculdade era lá. E eu morava na casa do estudante, né, um local onde alunos de baixa renda têm acesso ali a um alojamento e recebem também uma pequena bolsa. Na época era algo em torno de R$ 250. E aí eu morava lá e cheguei a fazer a faculdade de biologia por cerca de 4, 5 meses. O que é que me levou a sair da faculdade? O que me levou a sair foi uma necessidade que eu tinha de ajudar a minha família. Mesmo ganhando essa bolsa e mesmo estando na casa do estudante, eu tinha alguns gastos, né? E eu via a minha mãe continuar a trabalhar, eu via a minha mãe continuar se esforçando. Minha mãe sempre trabalhou muito e eu queria ajudar a minha mãe com alguma coisa e eu queria não dar mais nenhum gasto para ela. E foi aí que entrou o concurso da SpaceX. Como? Certo dia eu fui comprar minha marmita, né? E estava voltando para a casa do estudante. E aí eu vi no chão um panfleto. Você já deve ter visto tem alguns cursos aí meio fajutos aí que oferecem entradas facilitadas para as Forças Armadas, né? Com certeza você já viu umas propagandas enganosas dessas aí. E aí eu vi aquele panfleto e lá tinha escrito assim: pô,
venha para as Forças Armadas. Aqui você vai ter assistência odontológica, salário garantido, você vai ter uma formação de nível superior, mesmo e paga, custeada pelo Exército. E mesmo quando você se formar, você não vai precisar procurar emprego. Aí eu olhei aquilo, cara, eu falei, porra, eu vou pesquisar mais sobre isso aqui, né? Eu tenho que saber o que é isso aqui, tá? E foi aí que eu entrei na internet, né? Fui pesquisar e descobri o concurso da SpaceX, descobri os concursos militares, comecei a descobrir os concursos militares. E por que eu escolhi a SpaceX especificamente? Dentre todos os concursos militares, o que eu mais... Aliás, dentre as forças, a que eu mais me identificava era o Exército. E por que é que eu fiz a escolha pela SpaceX efetivamente? Porque eu li sobre os benefícios de você ser um oficial. Eu vi que o oficial ele demorava muito mais a se formar, entretanto, ele tinha um salário muito maior quando ele se formava. Eu não entendi ainda outras questões que hoje eu entendo sobre plano de carreira e tudo mais, mas eu pensei comigo, pô, eu posso ser um oficial, ganhar mais, vou demorar para me formar, mas vou ganhar mais, e eu posso ser um sargento, vou me formar aqui mais rápido, mas eu vou ganhar bem menos, metade do salário. O salário inicial do terceiro sargento é metade do salário de um aspirante, se você for pesquisar. E aí eu vi que eu tinha idade ainda para fazer o concurso da SpaceX, eu tinha 18 anos na época. E aí eu decidi abandonar a faculdade e fazer o concurso da SpaceX. Isso era mais ou menos em julho, agosto de 2008. E aí eu abandonei a faculdade e eu só fiz a prova no ano de 2009. Ou seja, eu comecei a estudar mesmo, mais ou menos ali em setembro de 2008, e a prova foi ali em setembro, se eu não me engano, de 2009. Então eu estudei um ano da minha vida para ser aprovado no concurso da SpaceX. E aí eu voltei para Caruaru, falei para minha mãe, ó mãe, eu vou fazer esse concurso aqui, é um concurso que vai me dar uma formação de nível superior, tal. Expliquei todos os benefícios para ela. Minha mãe obviamente ficou muito feliz, entretanto não deixou de chorar, né? Porque ela sabia que se eu fosse aprovado eu iria embora. E na verdade ela já sabia que eu seria aprovado. Eu sempre fui um cara muito determinado e eu acho que você tem que ser também. Se você acredita no seu sonho, não importa o que estão falando de você, não importa o que se estão te criticando, se estão achando o teu sonho absurdo, se estão achando que você não consegue, se você fala que quer fazer o concurso da SpaceX e o cara fala assim, ah não, cara, faz um vestibular que é mais fácil, você não tem condição de passar na SpaceX. Porra nenhuma, você tem condição de passar no que você quiser. Hoje eu conheço essa força que tem dentro de mim, né? Na verdade, se eu conhecesse naquela época, talvez eu tivesse escolhido, por exemplo, fazer vestibular de medicina, tá? Obviamente que as condições financeiras da minha família não eram boas, então eu não sei se eu teria condições de me bancar numa faculdade de medicina, mesmo que pública, tá? Minha irmã, por exemplo, ela hoje faz faculdade pública de medicina, tá quase se formando. Ela foi aprovada com 17 anos na Universidade Estadual de Pernambuco, tá? Mas hoje a nossa condição financeira é totalmente diferente do que era na época, então eu consigo ajudar a minha irmã de uma forma muito que facilita muito a vida e os estudos dela, coisa que eu não tinha na época, né? Como eu falei para vocês da situação financeira da minha família. Então, cara, se ficarem te criticando, quando começarem a te criticar, você está no caminho certo, tá? É porque você está fazendo alguma coisa que as pessoas gostariam de fazer, mas elas não têm coragem, tá? Normalmente quando alguém começa a te criticar é por causa disso. E outra coisa também, observa quem está te criticando. Se for uma pessoa que você gosta, se for uma pessoa que você ama, se for uma pessoa que realmente quer o seu bem, leva aquilo em consideração, tá? Ela está te criticando, leva aquilo em consideração, mas isso não quer dizer que você vai abandonar o seu sonho por causa dela, tá? E se for uma pessoa idiota, uma pessoa que você sabe que é invejosa, que só quer ver o mal dos outros, cara, nem liga, tá? Balança a cabeça ali e tal, para evitar atrito, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. E eu tive algumas críticas na época, né? As pessoas não acreditavam que um cara lá de Caruaru seria aprovado no concurso para ser oficial do Exército Brasileiro. Eu lembro que eu tinha um sargento
na minha rua, né, de um irmão de um grande amigo meu, né, e ele era o máximo de exército, vamos falar assim, que a minha vizinhança conhecia. Né? E quando eu falava, não, eu vou fazer um concurso para ser oficial, é mais do que sargento, as pessoas falavam, pô, e olhavam para mim. Eu nunca tinha sido um grande aluno, né? Eu não tinha ali eu não tinha tido grandes aprovações, vamos dizer assim, então as pessoas desacreditavam, tá? Então foi aí que eu comecei a estudar para o concurso da SpaceX. O que é que eu fiz, quais foram as minhas técnicas para estudar para o concurso da SpaceX. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, tá? Nesse vídeo aqui, senão vai ficar muito longo, já está com 15 minutos de vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou focar principalmente na minha história e eu quero que você use isso aqui que eu te falei para você perceber que, cara, você consegue também. Se você está agora lá no interior da Bahia, lá no interior da Paraíba, se você está agora numa comunidade carente no Rio de Janeiro, se você está agora numa cidadezinha minúscula lá no Rio Grande do Sul, se você está em São Gabriel da Cachoeira, não tem problema, cara. Você consegue ser aprovado no que você quiser. Agora você tem que estudar da maneira correta, isso é fato. Eu tive ao meu lado a minha motivação de saber que ser aprovado naquele concurso iria mudar a minha vida. Isso para mim foi um fator determinante. E eu sou, como eu repito para você, eu sou um cara extremamente focado. Se eu colocar na minha cabeça hoje que eu vou fazer alguma coisa, eu vou e faço aquela coisa. Então eu quero que você desenvolva isso também. Isso não é ter o ego elevado, não é. Meu ego seria elevado se eu falasse assim, eu posso fazer qualquer coisa sem nenhum esforço. Isso sim é uma pessoa que tem um ego elevado. Tá? Então, eu fui aprovado no concurso da SpaceX porque eu acreditava em mim. Eu sabia que eu iria passar um tempo, né? Eu iria passar um tempo estudando, eu passei um bom tempo abrindo mão de coisas que eu queria fazer, né? Quantas vezes outros jovens, né, na minha idade falaram, pô, cara, vamos pra festa, né? Vamos pra fazer qualquer outro tipo de coisa que ia me desviar dos estudos. Inclusive, eu quero te contar uma história agora relacionada a isso. Tinha um amigo meu, muito amigo meu, no ensino médio, que ele, na época eu falei pra ele, cara, vamos começar a estudar pra SpaceX, cara, que é muito legal, eu comecei a explicar pra ele, e nessa época ele só queria viver em festa, ele estava naquela época de namoro, né, então ele só queria viver em festa, e aí, pô, beleza, eu meio que tive que me distanciar dele, e comecei a estudar, e ele foi um cara que me criticou muito, me criticava muito, cara, o que é que você está fazendo? Você está perdendo sua juventude, você está perdendo um ano da sua vida, tá todo mundo saindo, por que você está aí trancado? O que é que você está fazendo? Beleza. Eu continuei os meus estudos, fui aprovado no concurso da SpaceX, perdi contato com ele, e eu vim ver esse cara depois que eu me formei na AMAN. E quando eu fui de férias lá para Caruaru. E aí a gente combinou, né? Tinha Facebook, aí a gente se encontrou e a gente combinou de bater um papo, de tomar um refrigerante e tal. E aí quando eu tava conversando com ele, deixa eu ligar a luz aqui. Quando eu tava conversando com ele, ele me falou assim, pô, cara, eu fiz minha faculdade, né? Hoje eu tenho um trabalho e tal, mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria estudado com você para o concurso da SpaceX, porque hoje eu vejo, por exemplo, que você tem uma coisa que eu não tenho, você tem estabilidade, tá? Então, quando ele me falou isso, eu tive dentro de mim, eu pensei, pô, cara, isso foi falta de você ver o seu futuro, né? Você saber, lógico que eu não falei isso para ele, mas naquela época eu sabia que eu seria aprovado e que eu teria uma época na minha vida onde eu poderia usufruir das coisas. Então eu estava plantando, eu conseguia fechar meus olhos e observar o sucesso que estava à minha frente. E ele não conseguiu por imaturidade, tá? Então consiga fazer isso. Eu estou aqui para te dizer que você consegue, mas você precisa saber que você consegue. Você precisa saber que se você pagar o preço necessário, você vai atingir os seus objetivos. Agora, não existe meio termo. Não tem como você achar que pode levar uma vida de festa, pode levar uma vida totalmente desregrada e estudar para o concurso da SpaceX. Não tem como. É muito difícil que você seja aprovado. Muita gente me pergunta, a prova é daqui a 2 meses, se eu começar a estudar agora, eu tenho chance de ser aprovado?
muito dificilmente você vai ser aprovado. Porque tem gente que está estudando há muito tempo, tem gente que já foi reprovado 1, 2, 3 vezes e está vindo agora para ser aprovado, já tem sua vaga, tá? Então, mas se você começar a estudar agora, já para o ano que vem, faz a prova desse ano, muito provavelmente, eu estou sendo sincero com você, você não vai ser aprovado, mas no ano que vem a sua chance de ser aprovado é muito maior. Tá? E se você não for aprovado ano que vem, você tem outro ano. O segredo é não desistir. Tá? Então, eu espero que esse vídeo aqui tenha servido para te explicar um pouco mais sobre a minha história, mostrar para você que eu fui e sou um cara normal, um cara que saiu de uma cidadezinha lá no interior do Nordeste, de um colégio, né, que era bom porque eu estudei, porque eu tive essa condição através do esporte. Eu aproveitei as minhas possibilidades e oportunidades e me dediquei e fui aprovado no concurso da SpaceX, e você pode também. No próximo vídeo eu vou explicar para você como que eu estudei para o concurso da SpaceX, o que é que eu fiz exatamente, quais foram as minhas metodologias e o que é que eu estou colocando na minha plataforma de ensino que eu estou montando para você, que vai ficar pronta em janeiro de 2019, tá? Exatamente o que eu fiz e outras coisas também, né, que eu estou aprimorando, estou pesquisando com outras pessoas, eu estou colocando na plataforma e eu vou ensinar para você no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Deixe seu comentário aqui abaixo, compartilhe esse vídeo e não esquece de curtir. Selva, até a próxima!